Olá, boa noite. Olá, boa noite, bem-vindo. Pois é, as buscas por Lázaro Barbosa já estão no 13º dia. A polícia fechou o espaço aéreo e as rodovias do distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás. A caçada por Lázaro Barbosa já dura 13 dias. A Força-Tarefa recebeu a informação que o criminoso estava em uma área de mata fechada no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás. As buscas, então, se concentraram na região e o espaço aéreo foi fechado. Apenas aeronaves e drones do estado podem sobrevoar o local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram montados pontos de bloqueio em locais estratégicos que mudam conforme a movimentação de Lázaro. O intuito é evitar que as rodovias sirvam de rota de fuga para o foragido. Lázaro tem uma extensa ficha criminal. Já fugiu 3 vezes da prisão e é acusado de crimes como homicídio, roubo e estupro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou hoje a Operação Barbárie para prender membros de uma organização criminosa investigados por extorsão, estupros e roubos. A Polícia Civil foi às ruas para cumprir 2 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão contra milicianos que atuavam em 4 bairros das zonas Norte e Oeste. Entre os alvos da ação está o soldado da Polícia Militar Eduardo Maia Rodrigues, conhecido como Magrinho. O agente, que é apontado como líder do grupo paramilitar, foi preso em casa. Ele era lotado no batalhão de Irajá. O comando da unidade acompanhou a cariação na delegacia. Inicialmente não abriu o portão e depois explicou aos policiais porque ele achou que fossem milicianos rivais. Com ele foi apreendido uma certa quantia em dinheiro, aproximadamente R$22 mil, munições de fuzil, uma réplica de fuzil e todo um material que a gente vai estar analisando para saber a extensão da prática desses crimes e eventual movimentação financeira desse dinheiro adquirido. O outro detido é Cristiano Jorge Braga. Ele se passava por policial civil para cometer crimes. De acordo com as investigações, os milicianos agiam com extrema violência e humilhação para obter lucro. As vítimas eram torturadas e chegavam a ser abusadas sexualmente. Todas as ações eram filmadas para extorquir e intimidar os moradores. Eles simplesmente extorquiam dinheiro dessas pessoas comuns para que elas não fossem supostamente levadas à delegacia da área por um crime que elas nunca cometeram. Por exemplo, eles pegaram uma determinada vítima alegando que ela seria fornecedora de drogas. Só que isso é mentira, né? Eles faziam isso para que não pudessem, na verdade, embuchar numa delegacia ou, enfim, numa repartição pública. Até o momento, 5 vítimas procuraram a delegacia para denunciar o grupo. Outros 2 homens também são investigados por serem os informantes. Moradores maiores de 18 anos da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, foram vacinados neste fim de semana. A ilha participa de um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Prefeitura, sobre os efeitos da vacinação em massa. Um bairro carioca com pouco mais de 4 mil habitantes dentro de uma ilha em plena Baía de Guanabara. Para chegar lá, é preciso pegar uma barca e encarar 50 minutos de viagem. Ruas bucólicas, construções centenárias e um clima de interior. O local foi escolhido para um estudo sobre vacinação em massa contra a Covid-19. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fiocruz, tem como objetivo avaliar os efeitos da imunização em larga escala e também ver como reage o organismo de cada pessoa ao imunizante. O projeto Paquetá Vacinada imunizou mais de 96% da população maior de 18 anos com a vacina Oxford AstraZeneca. Conceição recebeu a dose neste domingo pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Quando a gente entendeu que a pesquisa era uma pesquisa muito importante, muito séria e que dá muita esperança para a gente abraçou e daí para frente a gente trabalhou para que a adesão fosse grande e ela foi, e a gente está muito orgulhoso disso. Os moradores serão monitorados durante 1 ano. Os pesquisadores querem saber se a vacinação em massa ajuda a proteger quem não pôde receber o imunizante, como as crianças e os adolescentes. Nós estaremos realizando essa pesquisa para ver o impacto, a efetividade. Isso vai ser muito importante para a vacinação
E já temos os dados, não é, de outros estudos como realizados no Reino Unido, em que se mostrou uma eficácia de mais de 90%. Outras localidades do Brasil já participaram de pesquisas semelhantes. Com 45 mil habitantes, a cidade de Serrana, no interior de São Paulo, já aplicou as 2 doses da Coronavac em 98% da população adulta. O estudo indicou que as mortes caíram 95%, as internações 86% e os casos sintomáticos 80%. A diminuição de casos entre adultos também foi capaz de reduzir a contaminação entre crianças e adolescentes. Já a cidade de Botucatu, também no interior paulista, realiza o estudo com a vacina da AstraZeneca. A primeira dose foi aplicada no mês passado. O trabalho vai servir de base na comparação com outros 12 municípios onde não ocorreu a vacinação em massa. Até o final do ano, toda a população brasileira acima de 18 anos será imunizada contra a Covid-19 com as 2 doses da vacina. O passaporte para a nossa liberdade. Moradora da ilha de Paquetá, a Gabriela, de 28 anos, ficou aliviada. Eu espero que depois disso aí tudo se ajeite e vamos embora. Vamos para frente. A segunda dose será aplicada em agosto. Em setembro, a ilha vai sediar um evento teste, uma espécie de carnaval fora de época. Somente pessoas vacinadas poderão participar. E o Brasil recebeu mais 800 mil doses da vacina da Pfizer pelo consórcio COVAX Facility. Enquanto a vacinação avança em alguns pontos do país, algumas regiões ainda sofrem com a superlotação nas UTIs para pacientes com Covid-19. E a repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo. Boa noite, Estela. Boa noite, Milena. Boa noite a todos. Pois é, esse novo lote da Pfizer chegou na tarde de ontem no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. São 842 mil doses que estão previstas aí realmente dentro do contrato firmado entre o governo federal e o consórcio, que também prevê a entrega de 42 milhões de doses no total de diferentes laboratórios até o fim do ano. Então, tem mais doses chegando. Por outro lado, como você disse, Milena, a situação dos hospitais está bastante complicada ainda em algumas regiões por conta da alta demanda de pacientes com Covid-19 que precisam ser internados, inclusive com um perfil mais jovem de infectados. Em São Paulo, 57% dos pacientes internados na rede particular têm idade entre 40 e 50 anos. Esse balanço foi feito pelo Sindicato dos Hospitais Privados do Estado em 101 unidades, sendo 33 na capital e 68 no interior. Juntos, somam 4.089 leitos de UTI para a doença. E a taxa de ocupação desses leitos está acima de 80% em 83% desses hospitais. Isso significa uma queda de 5% comparada ao último balanço feito pelo sindicato no dia 1º de junho. Mas os leitos clínicos tiveram aumento na ocupação. 81% dos hospitais estão com taxa acima de 80%. Esse número era de 67% lá no começo do mês, no outro balanço feito pelo sindicato, portanto um aumento de 14%. Agora, um problema que aconteceu na cidade de São Paulo foi a falta de vacinas em diversos postos de saúde. 60% deles ficaram sem vacinas. Por isso, o secretário da Saúde, Edson Aparecido, afirmou que a primeira dose será suspensa amanhã e que a previsão também é de que seja adiada a vacinação das pessoas com 48 anos de idade, prevista para quarta-feira. Portanto, aí também pode alterar o restante do calendário. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Belo Horizonte entrou hoje em uma nova fase para o retorno das aulas presenciais. Escolas públicas e particulares deverão seguir outras medidas de segurança para uma volta segura para os alunos. Veja na reportagem de Patrícia Contaldi. Hoje foi o primeiro dia de aula para as turmas do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. São crianças com até 9 anos. A Gleide perdeu o marido recentemente por causa da Covid, mas fez questão de levar a Emanuele Vitória para a escola.
Para ela, voltar a estudar vai ajudar a filha a se recuperar. A gente fica aquela apreensão, né? Ainda mais depois de ter perdido o pai recentemente, há 2 meses. Mas com o que a escola ofereceu para a gente, que foi mostrado toda a estrutura, eu tô um pouco aliviada. Para ela vai ser muito bom. A educação de dentro da escola é outra coisa, né? O ensinamento do professor faz a diferença. A prefeitura autorizou o retorno dos alunos até o 9º ano do ensino fundamental em tempo integral. Entre as determinações, respeitar o espaço de 2 metros de distância entre as carteiras. Uma sugestão é que as escolas funcionem com metade da capacidade. Eu gostei porque ela está em casa, fica estressada, né? Fica só na televisão e brincando. Os professores, funcionários e as crianças temos que nos adaptar a uma nova escola. Não é voltar à escola que existia. Eles precisam do tempo remoto. Então, este tempo remoto ele vai com material para casa, caderno, lápis, borracha, o livro de casa, tem a apostila daqui. Então, tudo isso foi uma organização que cada escola teve que promover junto com seus professores. A maioria das escolas particulares da cidade pediu mais tempo aos pais para organizar a volta presencial dos 40 mil estudantes matriculados. O retorno não é obrigatório e depende de autorização das famílias. Vamos trabalhar aí com muito cuidado, com muita cautela, tratando de todos os protocolos com os alunos e com as famílias. Eu acredito que será um retorno tranquilo. O Pedro, de 12 anos, estuda no 7º ano de uma escola particular e se adaptou bem às aulas online. A mãe, Graziela, ainda não se sente segura de permitir que o filho retome a rotina no colégio. Acho o convívio social extremamente importante, mas o índice de contaminação ainda está alto, então eu não fico sossegada. E acho que as crianças e os adolescentes, eles ainda não estão treinados para esse novo formato presencial. As aulas presenciais foram suspensas há 15 meses. Até agora não houve uma reabertura efetiva. A rede estadual, além dos estudantes dos ensinos médio e superior, ainda não tem nenhuma previsão para o retorno. O risco não é zero e, portanto, todos aqueles preceitos de prevenção, como distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos, continuam sendo fundamentais. Vamos então conferir os dados atualizados da vacinação no Brasil com Gabriela de França. Isso mesmo, gente. Boa noite para vocês, boa noite para você de casa. Olha, a gente começa a semana com mais de 65 milhões de pessoas vacinadas, ao menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Para ser mais exato, 65.214.109 pessoas, o que representa aí mais de 30% da população brasileira. Já receberam as 2 doses, ou seja, estão completamente imunizados, 24.545.738 pessoas, o que dá aí quase 11,60% da população. Agora a gente vai ver como é que está o ritmo da vacinação entre os estados, né, de acordo com o número de habitantes. A gente vê aqui que o Mato Grosso do Sul está na liderança, com 38,21% da população vacinada. Na sequência, Rio Grande do Sul, com 36,79%. São Paulo aparece em terceiro lugar, com 34,66% da população vacinada, ao menos com a primeira dose da vacina contra a Covid. Espírito Santo, com 34,52%. E Santa Catarina, com 33,62% da população vacinada aí com a vacina contra a Covid-19, perdão. Augusto. Obrigado, Gabriela. Começou hoje em São Paulo a repescagem da vacina da Covid-19 para o público de 50 a 59 anos que não conseguiu tomar na semana passada. Só que em boa parte dos postos de saúde da capital, faltou dose para a população. Durante a tarde, em um levantamento feito no site da Prefeitura de São Paulo, muitos postos paralisaram a vacinação por falta de doses contra a Covid-19. A Zona Sul concentrava a maior quantidade, com mais de 100 postos de saúde com a vacinação interrompida. Nas zonas Leste e Norte, a maioria das unidades aguardava durante a tarde a chegada de mais doses. No centro da cidade, 2 postos de saúde registraram falta de vacinas, enquanto na Zona Oeste, segundo as informações disponibilizadas no site, não havia falta de doses. Quem foi a este posto na Pompeia, centro da capital, conseguiu garantir a vacina mesmo enfrentando fila. Foi sossegado. Se vim com paciência, 1h30, no máximo 2 que eu tô aqui.
Hoje e amanhã, a Prefeitura determinou a repescagem do público de 50 a 59 anos que não conseguiu se imunizar na semana passada. Como tinha a opção de voltar hoje, acabei retornando hoje. E hoje está um pouco mais tranquilo, pelo que você está vendo? Mais tranquilo. A Patrícia também deixou para se vacinar hoje. Não saí de casa, só saí para o necessário. Minha mãe tem 81 anos, então eu tinha que me preocupar com ela. E eu tenho sorte de poder trabalhar em casa, então, foi isso que eu fiz. Do total de 1.300.000 pessoas que fazem parte dessa faixa etária, a Prefeitura disse que conseguiu vacinar pelo menos 70%. O escalonamento por idades foi determinado pela Secretaria Municipal da Saúde para evitar filas e aglomerações nos postos e garantir a aplicação da vacina em todos os grupos, já que o Estado também repassa de forma gradativa as doses recebidas do Ministério da Saúde. A previsão é que esse escalonamento prossiga até a cidade atingir a imunização das pessoas com 18 anos, o que está previsto para acontecer em setembro. Enquanto não chega a vez, muita gente está correndo atrás da xepa da vacina. Aqui a fila de cadastrados já conta com mais de 5.000 pessoas. Eu já fui em 2 postos, na verdade, aquilo que foi recomendado pela Prefeitura, para que a gente procure os postos que estão na nossa região, dentro, os mais próximos da nossa moradia, da onde a gente mora. Ainda não conseguiu? Ainda não consegui, infelizmente. Nós tentamos contato com a Prefeitura de São Paulo sobre a falta de vacinas em alguns postos da capital, mas até o momento não tivemos resposta. E como informamos no início do jornal, justamente pela falta de imunizantes, amanhã a aplicação da primeira dose da vacina está suspensa na cidade de São Paulo. Então, apenas quem vai tomar a segunda dose deve procurar os postos de vacinação. E agora a gente volta com a Gabriela de França na previsão do tempo para todo o Brasil. Gabriela. Isso mesmo, gente. Olha só, a gente volta para falar do inverno. A nova estação começou hoje à 00h32 e ela chegou com muito frio e geada em várias cidades do sul de Minas Gerais. Em Monte Verde, a temperatura ficou ali na casa dos 2 graus apenas. E olha, vai continuar assim, viu? Bastante friozinho pela manhã, mas à tarde vai dar uma boa esquentada nessas capitais aqui, como Brasília, com mínima de 12 graus, máxima de 27, ou seja, uma grande variação de temperatura no mesmo dia. A situação é parecida em Belo Horizonte, com mínima de 14 e máxima de 27, faz bastante sol à tarde. No Rio de Janeiro, 15 graus de mínima, máxima de 25 e tem chance aí de uma chuva fraca e isolada para os cariocas. Em Porto Alegre não vai esquentar nem durante a tarde, viu? A gente começa nosso tour na capital gaúcha, onde vai fazer muito frio ainda, mínima de 13, 12 graus. Amanhã à tarde não passa dos 18 graus e na quarta-feira não passa dos 21. Agora a gente vai para a capital paulista, onde a semana vai terminar mais quente, mas por enquanto até quarta-feira vai fazer ainda bastante frio, mínima de 10, 14 graus e a máxima não passa dos 20 e tem chance ainda de uma chuva fraca e isolada, mas a tendência é de tempo seco nos próximos dias aí em toda a grande São Paulo, tá? Amanhã tem alerta para temporal, chuva bastante volumosa que pode causar transtornos na costa leste do Nordeste, entre Salvador e Maceió. A chuva também pode ser mais intensa, volumosa, com trovoadas no extremo norte do Brasil, aqui do Amazonas até Roraima, onde as temperaturas seguem altas, acima dos 30 graus aqui no centro-norte, mas mais uma vez o que vai predominar é o ar seco em todo esse amarelão aqui do mapa. E essa é a tendência para os próximos dias. O inverno é a estação mais seca do ano. E esse inverno, gente, não vai ser tão rigoroso, ele vai ser mais seco e também mais quente. A gente pode ter um frio um pouco mais intenso no sul do Brasil, a chuva pode dar as caras com mais frequência na costa leste do Nordeste, também no extremo norte, mas a tendência é de pouca chuva ou quase nada de chuva aí em grande parte do Brasil, o que preocupa, já que a situação dos nossos reservatórios está bastante crítica. Mas os detalhes eu vou te informando aqui no Rede TV News, então continua ligadinho aqui com a gente. Fico por aqui. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, Gabriela. A Justiça Federal em Brasília absolveu o ex-presidente Lula, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outras 5 pessoas. Todas acusadas de corrupção por favorecer montadoras do setor automotivo em troca de propina. De acordo com o Ministério Público, Lula teria editado uma medida provisória para favorecer empresas em troca de 6 milhões de reais. Ainda de acordo com a acusação, o dinheiro seria usado para financiar campanhas eleitorais. Na decisão, o juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana afirmou que a própria Procuradoria apontou que faltavam provas para justificar a condenação.
O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Para você, uma boa noite e uma excelente semana. Até amanhã.